Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E hoje a gente vai falar de um marco do terror slasher que reinventou o gênero no nosso quadro Surto Coletivo. O quadro onde vocês mandam seus comentários, teorias, dúvidas, perguntas e indignações, no geral os seus surtos, para que a gente possa comentar juntos sobre uma obra. E eu fiz uma proposta há algum tempo de falarmos sobre Pânico, não apenas sobre o primeiro, mas sobre toda a saga. A partir de hoje, então, a cada semana teremos um vídeo desse quadro Surto Coletivo, hoje discutindo Pânico 1, na semana seguinte Pânico 2 e assim por diante, até chegarmos em Pânico 6, que está estreando aí em 2023. E lembrando, esse quadro aqui só funciona se eu tiver os comentários de vocês para interagir. Então, a postagem para vocês colocarem surtos sobre Pânico 2, para eu gravar o vídeo da semana que vem, já tá lá na aba comunidade do canal. É só clicar no link que tá aqui na descrição e correr lá para deixar o seu comentário. Sem mais delongas, bora lá então! Sabrina, minha querida irmã editora, com quem eu estou tendo o prazer de reassistir esses filmes e apresentar os filmes para ela pela primeira vez, porque Sabrina já é da geração Z aí, não pegou a hype de Pânico. Quero saber de você, o que você achou de assistir essa maravilha? Eu tenho 25 anos. Sou bem grandinho, assisto o que eu quiser. De 96, o ano do aniversário do seu irmão. Pânico é praticamente da mesma idade que o seu irmão. Uma diferença aí de quase um ano, na verdade, porque eu sou de janeiro de 96, Pânico é de dezembro de 96. Então eu e Pânico somos quase irmãos, né? Então, se você tivesse que escolher um, Sabrina, qual você prefere, né? Pânico ou seu irmão? Olha, por incrível que pareça, ia ser você. Oh. Porque você sabe que eu não gosto muito de filme velho. Pra mim, um filme com a qualidade ruim... Eu acho que nem Velho? O filme é de 96? Mas um filme, com a tecnologia de hoje, chega um tempo que ele se torna velho. Mas onde tem tecnologia no filme? Eu falando câmera é tecnologia. A câmera, a imagem do filme é ruim. Dá uns chiadinhos na TV assim, sabe? Eu não gosto de filme assim, me incomoda. Mas eu gostei da história, das referências e tudo mais. Mesmo já sabendo, eu gosto de filme assim também, né? Que eu já sabia o que ia acontecer no final. Então, eu gostei. Isso me tranquiliza muito. Ai, ai. Essa juventude. Não critica, não. Mas enfim, se você, assim como eu, é um millennial que tem Pânico no seu coração, bora falar dessa obra. Se você não é também, bora junto. Como eu disse, Pânico no original Scream foi lançado em 96, dirigido pelo Wes Craven, que é conhecido por A Hora do Pesadelo também. Então, o Wes Craven deu dois booms aí na sua vida no meio do horror slasher, né? O primeiro boom foi com a saga do Fred Krueger e o segundo boom foi com Pânico. Mas apesar do Wes Craven ser quase sempre o nome mais lembrado, é muito importante lembrar que a ideia de Pânico veio do Kevin Williamson, o roteirista que também ficaria conhecido mais tarde pelo filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O Kevin Williamson já relatou em várias entrevistas como foi o seu processo de criação. O filme Scream originalmente tinha sido concebido com o título Scary Movie, um título que ia ser reciclado anos mais tarde para a franquia Todo Mundo em Pânico, que parodia Pânico. E de acordo com o que o Kevin Williamson já relatou, a sua ideia para esse roteiro do Scary Movie surgiu quando ele estava assistindo reportagens sobre uma série de assassinatos horríveis cometidos pelo Estripador de Gainesville, um caso real onde jovens morreram, e ele ficou preocupado com isso, com a ideia de que intrusos poderiam entrar por uma janela aberta na casa onde ele estava hospedado. Só que quando o artista é um bom escritor, ele faz o quê? Vai lá e fecha a janela? Não, ele usa a inspiração para escrever um roteiro. Então, ele começou a escrever o roteiro e esboçou ali a primeira cena, que seria de uma jovem sozinha em casa, sendo atormentada por um assassino psicopata que liga para ela e solta ameaças por telefone. Só que o mais genial do Kevin Williamson, que ia fazer com que Pânico fosse um marco para sua geração, é que o Kevin Williamson era um grande fã de filmes de horror, especificamente de filmes de terror slasher. Ele era um grande fã principalmente de Halloween, e ele tinha vontade de criar uma história para fãs de horror que, assim como ele, já conheciam aquela fórmula repetida, mas que ainda assim, paralelamente, gostavam da fórmula, mas sentiam falta de ver algo original nos cinemas. Sendo assim, o Kevin Williamson pegou como suas maiores inspirações os filmes Halloween de 78, Sexta-feira 13 de 1980 e A Hora do Pesadelo de 1984. Ele inclusive conta que escutava a trilha sonora de Halloween para se inspirar enquanto escrevia o roteiro, e a gente viu que a trilha ia ser usada até na edição final do filme.
Então esse roteiro, intitulado de Scary Movie, ia ser comprado pela Dimension Films, arrecadando 173 milhões de dólares em todo o mundo, o que na época era muito, principalmente para um filme de terror. Então em 20 de novembro de 1996 foi lançada essa obra que trazia a história da Sidney Prescott junto com o seu grupo de amigos na cidade fictícia de Woodsboro, na Califórnia, se tornando o alvo principal de um misterioso assassino usando uma fantasia de Halloween conhecida como Ghostface. Caso você nunca tenha assistido e esteja vendo esse vídeo, a partir desse momento eu vou comentar sobre a obra com spoilers, usando os surtos que os inscritos do canal me mandaram lá na última postagem. Então, Sabrina, irmãzinha, manda aí o primeiro surto. O primeiro surto é do inscrito K-Popper Angel 26. Eu amo essa franquia, de paixão. Sempre faço maratona dos filmes quando é época de Halloween. Foi essa obra que me introduziu para o mundo do terror slasher. Tudo nesse filme foi revolucionário, desde a construção dele e até o modo como a metalinguagem é utilizada para zoar, parodiar os filmes de terror da época. Considero uma obra atemporal e divertida para quem gosta de um bom slasher e um bom suspense. Eu também considerava o filme atemporal, até mostrar ele pra minha irmã mais nova. Mas vamos ver se eu consigo convencer ela aí das sequências. Não, acho que isso não quer dizer que ele não é atemporal. Eu falei assim, que a qualidade da câmera dele, você vê que é um filme mais velho. Mas eu continuei falando que achei um filme bom e tudo mais. Tudo Uai, bem. Acho que é porque eu parei nessa parte. os vídeos do seu canal são ótimos, são atemporais. Mas você viu os primeiros vídeos do seu canal, era uma qualidade inferior, porque você conseguiu evoluir e seus equipamentos hoje são melhores. Ah, você está mesmo certo. Ah, entendi. Mas você não deixa de gostar dos antigos ainda assim, né? Exatamente. Então você gostou de Pânico? Sim. Só me detona todo vídeo. Ah, e você faz o que comigo, filha? A minha obrigação, é a minha função. Mas algo que eu tenho que confessar aqui, eu não fui introduzido ao mundo do terror slasher por Pânico. Na verdade, eu conheci Todo Mundo em Pânico primeiro. E eu sei que muitos de vocês devem ter conhecido Todo Mundo em Pânico quando passava na TV aberta, aquelas piadas ridículas que faziam a gente morrer de rir. E o slasher na minha vida entrou de forma até recente. Quando eu comecei o canal há 3 anos e meio atrás, eu tinha visto pouquíssimos filmes slasher na vida. Eu sempre gostei mais de um horror sobrenatural. Mas principalmente na época em que a gente fazia muitas lives com filmes que vocês escolhiam, eu passei a consumir vários filmes de terror slasher, conheci vários dos clássicos que eu nunca tinha assistido, e a franquia Pânico foi uma pela qual me apaixonei também. Uma coisa que é legal de lembrar é que Pânico foi considerado único na época do lançamento dele, porque foi uma das primeiras vezes em que um filme apresentava personagens que tinham consciência de outros filmes de terror do mundo real e que discutiam abertamente sobre esses clichês que o próprio filme estava tentando subverter. Então a gente tem dois recursos muito utilizados ali, que são a metalinguagem e a metaficção. A metalinguagem é quando o meio de comunicação evidencia a própria linguagem que ele está usando. Então a partir do momento em que Pânico é um filme de terror slasher que fala sobre terror slasher, ele está recheado de metalinguagem. Já a metaficção está bem próxima da metalinguagem, mas é quando a gente vê a obra discorrendo sobre a sua própria criação ficcional. Quando a gente vê o narrador de um livro ou os personagens de um filme discutindo sobre os próprios clichês que eles estão vivendo. Isso acontece em Pânico porque os próprios personagens começam a prever o que pode acontecer com eles a partir dos clichês e arquétipos que eles já conhecem de um filme de terror. E foi utilizando essa sacada genial que Pânico conseguiu revitalizar o gênero slasher nos anos 90, porque na época o gênero já tinha saturado, os únicos slashers que ainda lançavam no cinema eram as infinitas sequências de Chuck e Sexta-feira 13 que ninguém aguentava mais. Então a ideia de referenciar esses filmes clássicos trazendo um respiro para o público, na minha opinião, é até hoje uma das decisões mais criativas e inteligentes dos criadores. Inclusive eu curto muito o fato de que no meio de todas as referências, Halloween, que foi um marco do final dos anos 70 e anos 80, é escolhido como a referência principal, porque o filme já é citado ali no começo como o filme favorito da Casey. Depois o assassino mascarado gera esse medo nos jovens da comunidade, assim como acontecia com o Michael Myers, e vários estereótipos da fórmula de Halloween são reciclados até a última cena. Vou falar mais de alguns ainda aqui nesse vídeo. Só que tem outra referência que eu queria destacar aqui, que é o Wes Craven aparecendo com a roupa de Freddy Krueger, interpretando um zelador chamado Freddy. É um easter egg que quem não conhece a carinha do Wes Craven talvez não pegue, mas até a Sabrina, que não sabia quem era o Wes Craven, assistindo o filme falou: nossa, ele chama Freddy e ele tá usando a roupa de Freddy Krueger. Uma cena bem rápida que
pode até passar despercebida, mas quando não passa, faz toda a diferença. O próximo surto é do Henrique. A cena de abertura desse filme é simplesmente sensacional. O nível de terror e suspense aumentando com o passar do tempo deixa a gente completamente preso ao filme. Teoria: os dois assassinos estavam na casa da Casey. Um estava na porta dos fundos, o que levou uma telefonada na cara, e o outro na porta da frente, o que matou ela. Por isso a pergunta: em que porta eu estou? A coitada não tinha chance. Acho que realmente ela não tinha, porque, igual ele falou, se ela errasse a pergunta ela morria, mas no final do filme eles chegam a falar, né? Se você acertar, você morre. Se você errar, você também morre, porque não tinha resposta certa ali no caso. Sim, ali a ideia é justamente fazer um jogo psicológico com a vítima. Uma coisa que eu acho que é um grande extra de Pânico. O Ghostface é esse assassino que vai gostar de torturar a sua vítima psicologicamente primeiro, fazer esse joguinho com ela por telefone. Pegando como exemplo o Michael Myers, que o filme mais referencia, Michael Myers só chegava matando. O Ghostface quer brincar com a sua refeição antes. E esse pra mim é o tipo de assassino mais burro que tem, porque o tempo que você fica brincando ali com a vítima, falando pra ela, é o tempo dela pensar e te lascar no final. Mas eu gosto ainda mais disso. Eu também! Eu gosto do assassino ser meio burro, porque o assassino quase sempre é um jovem ali que é burro. Nós, quando somos jovens, somos burros. Eu também, é o meu tipo predileto de assassinos, só que é os que se lascam no final, e é por isso que a gente adora, porque a gente tá do lado do mocinho, normalmente. Só relembrando aqui a cena pra quem assistiu o filme há muito tempo, essa cena que o Henrique comentou abre o filme com a Drew Barrymore interpretando a Casey, atendendo o telefone e sendo seduzida por essa voz estranha. Ela começa achando que é o namorado ou alguém tentando seduzir ela, mas logo ela percebe que é um psicopata que faz duas perguntas pra ela: qual que é o nome do assassino em Halloween, que ela acerta, e qual é o nome do assassino em Sexta-feira 13, que ela erra, porque ela diz Jason e na verdade era a mãe do Jason. E quando você começa a assistir o filme pela primeira vez e ver a Drew Barrymore, que já era uma atriz conhecida na época, nesse papel, você acha que ela vai ser a protagonista, até porque em todos os posters de Pânico desde 96, a Drew Barrymore era a atriz de maior destaque na capa. O que muita gente não sabe é que a Drew Barrymore escolheu fazer o papel da Casey, porque originalmente ela foi convidada para o filme para fazer o papel principal da Sidney Prescott. Mas dizem que quando ela viu o roteiro do filme, ela notou essa personagem da Casey e disse que queria interpretar essa personagem super secundária, justamente porque ela tinha noção de que era o nome de maior peso no elenco, e ela pensou: se eu morrer logo na primeira cena, o público vai ter a sensação de que nenhum personagem tá seguro e qualquer coisa pode acontecer nesse filme. E eu acho que o Wes Craven ia bater palma pra essa decisão da Drew Barrymore por muito tempo, porque de fato muita gente lembra desse filme por causa dessa cena inicial com ela e do choque inesperado que foi ter que lidar com a morte da personagem. E só mais um comentário sobre esse ponto, já falando até dos outros personagens do filme. Eu agradeço essa escolha da Drew Barrymore porque eu amo o fato do papel principal ter sido passado pra Neve Campbell, porque ela é uma ótima protagonista. A Sidney é uma protagonista que vai ganhando peso e mais força ao longo da franquia, mas desde o primeiro filme pra mim ela já era uma personagem interessante. Eu gosto da forma como ela defende a memória da sua mãe, mas vai descobrindo ao longo do filme que as suas suspeitas podem estar erradas e isso gera conflitos pra ela. Nesse primeiro filme, o embate da Sidney com a repórter Gayle Weathers, que é brilhantemente interpretada pela Courtney Cox, lá na época em que ela ainda fazia Friends, é uma das melhores coisas do longa pra mim. Traz toda essa noção da mídia como um bando de abutres tentando ganhar dinheiro a partir de tragédias reais. E apesar de que no final do filme a gente vai descobrir que a Gayle é quem tava certa, porque o tal cara que a Sidney acusava de ter assassinado a mãe dela realmente era inocente, tava quase sendo executado sem ter feito nada, eu continuo achando que o soco que a Sidney dá na Gayle é uma das melhores cenas de toda a franquia. A Sidney só podia ter um dedinho menos podre pra homem, né? Porque tanto ela quanto a Tatum, sua amiga, né, escolhem ali namorar o Bill e o Stu, que reassistindo esse filme, né, com nossa cabeça hoje em 2023, eu percebi que, independente da revelação sobre os dois no final, desde o começo do filme, os dois são muito babacas. Os comentários que eles fazem em relação à coitada da Casey, que acabou de morrer, que estudava junto com eles, que caras escrotos. Nem só isso, o desrespeito que os dois têm com as
namoradas, tipo, que a outra acha que não tá preparada, passou pelo trauma da mãe, o menino não tá nem aí. A outra, ele fica falando, o amigo dele fala lá, porque você queria ficar com a Casey, só que ela te deixou pra ficar com o outro, na frente da namorada, e ele tá nem aí, tipo, sabe? Nossa. Ele fazendo a Sidney se sentir culpada por não estar pronta pra perder a virgindade. Não, ao meu ver, nesse núcleo aí dos jovens da escola, só tem um cara que presta, que é um dos meus personagens prediletos, que é o Randy, que é o nerd fã de filmes de terror ali, que trabalha na locadora, e que vai trazer algumas das melhores contribuições pro filme. Pra mim, uma das melhores cenas do filme é ele sentado assistindo Halloween, quando ele ficou sozinho na sala, na festa, gritando pra Jamie Lee Curtis, vira pra trás, ele tá aí! Enquanto ele tinha que estar virando pra trás, porque o assassino realmente tá atrás dele. Próximo surto é do Ian. Tatum extremamente injustiçada e extremamente burra, assinado Sabrina. Eu ia falar isso agora, né? Aquele injustiçada, sim, porém burra. Gente, aquela mulher luta como ninguém. Ela é tipo a amiga dela. Ela conseguia dar uns chutes, esfaquear, pegar a garrafada. Conseguia sair do cara tranquilo. Ela que foi burra de... usar a portinha do cachorro. Inclusive, gosto sempre de lembrar de um vídeo clássico que temos aqui no canal, que é o ranqueando cenas mais burras de filme de terror. Corram lá, vou deixar esse vídeo aqui nos cards, porque vale a pena relembrar não só a cena da morte da Casey, mas também várias outras cenas. Eu e o Felipe brigando. Nós dois brigando pra decidir. Mas eu entendo o sentimento de revolta com a Tatum. Muitos fãs sofrem até hoje por ela ter morrido logo no primeiro filme. Até porque a Tatum tinha uma dinâmica muito boa com o irmão dela, que é o Dewey, que é o vice-xerife ali. E é muito massa ver como ela não respeita ele de forma alguma. Mesmo que ele esteja ali todo fardado, tentando exercer o seu papel na cidade, ela continua falando pra ele, mamãe mandou você fazer isso, mamãe disse isso, mandando ele se ferrar. Então sim, seria muito bom que ela tivesse sobrevivido pelo menos da sequência, o que me lembra que uma das melhores falas do filme, na minha opinião, vem da Casey, que é: não, por favor, não me mate, senhor fantasma. Eu quero aparecer na sequência. Só que é importante a gente lembrar que Pânico era um filme de horror slasher e o público espera ver mortes em um slasher. E pesquisando algumas informações da época, eu encontrei que quando o filme estava sendo produzido, o diretor da Dimension Films, o Bob Weinstein, percebeu quando ele estava revisando o roteiro que tinha 30 páginas, o que equivalia a principalmente 30 minutos na tela, sem nenhum assassinato acontecer. Então ele foi lá e pediu pro roteirista, o Kevin Williamson, a gente precisa matar mais personagens, né? E aí isso incentivou ele a matar a Casey na festa, e ao longo desses 30 minutos em que não tinha morte nenhuma, incluir a morte do diretor da escola, o diretor Himbry. Kevin Williamson conta, inclusive, que ele gostou de ter incluído a morte do diretor porque resolveu um problema que ele estava tendo com o final do roteiro, porque ele precisava de uma justificativa para de repente vários personagens jovens saírem do meio da festa, e nenhuma justificativa melhor do que eles ficarem sabendo que o diretor morreu e correrem para a escola para poder ver o corpo dele. E uma última curiosidade sobre o irmão da Tatum, o Dewey, é que ele também quase foi injustiçado nesse filme. Originalmente no roteiro, naquela cena em que o Dewey leva a facada, era pra ele morrer. O Wes Craven filmou todas aquelas cenas imaginando que ele tava morto. Inclusive, se você prestar bastante atenção nas cenas, vai ver que o personagem não tá respirando. A ideia era que ali ele tivesse morrido, mas depois de algumas exibições teste, o Wes Craven percebeu que o público tinha gostado muito do filme e decidiu acrescentar aquela ceninha no final, onde ele é mostrado sendo resgatado por uma ambulância. O próximo é da Beatriz Oliveira. Nada, nunca, jamais vai superar a minha surpresa com os dois assassinos. Juro, esse plot é muito bom. E por mais que sempre tenha um pessoal que diz que é adivinhável, acho que só dá pra perceber as pistas quando você já sabe que eles são os assassinos. Muito, muito bom. Amo a nossa Final Girl fodona, amo o plot, sou cadelinha de Pânico sim. Eu sempre duvido bastante de quem fala que os dois assassinos no filme são previsíveis. Eu não acho, porque pra mim o filme constrói muito bem a noção de ficar tão óbvio que o Billy parece ser o assassino que você acaba descartando ele, até porque a própria Sidney descarta depois que a polícia solta ele por falta de provas e que ela recebe uma ligação do Ghostface enquanto ele tá preso. Inclusive, uma das coisas que foi bem engraçado pra mim ao reassistir esse filme com você essa semana foi ver que em 96 o motivo que mais fez com que o jovem fosse suspeito e fosse detido pela polícia é
porque ele estava carregando um telefone celular. Que tipo de jovem carrega um telefone celular? Algo usado só por grandes empresários, militares, né? Por que um adolescente teria um celular, Sabrina? Nossa, é muito engraçado ver como que a gente evoluiu, né? Mas eu não acho também que é adivinhável, como diz ela aí, os personagens, apesar de todos terem uma cara de psicopata. Só que essa é a questão, todos ali têm uma cara de psicopata. Muito bem feita a cara deles de psicopata. Então não tem como você falar, é fulano. E ninguém ia imaginar que era dois, não. Quem fala tá mentindo sim, só pra se achar o fodão. E em relação a isso, também tem uma curiosidade em relação aos motivos dos assassinos, que foi algo que gerou bastante discussão na produção. O roteirista Kevin Williamson sabia que quando você constrói um vilão, normalmente você tem que trazer motivações para que ele se torne um assassino. Só que ele também sentia que parecia potencialmente mais assustador se esses dois jovens não tivessem motivação nenhuma, só fossem meio psicopatas. Só que aí isso dividiu opiniões no estúdio, tinha gente que achava que era necessário que houvesse um motivo e tinha gente que achava que realmente ficava mais assustador sem motivação. A ideia final foi, como nós temos dois assassinos, o Billy vai ter um motivo, que é o fato de ele ter sido abandonado pela mãe, porque a mãe descobriu que o pai dele estava traindo ela com a mãe da Sidney, e o Stu ia ser mais esse cara bobão com um instinto psicopata inspirado por filmes de horror também. Próximo surto. Vou surtar aqui porque amo a franquia Pânico. Recentemente revi todos para poder ir ver os 6. Mas falando do primeiro, eu amo a cena de introdução, a Drew Barrymore servindo de protagonista falsa, e amo também que o Ghostface não é brutamonte invencível. Ele desequilibra, cai, comete erros, mas meu surto maior é um efeito Mandela, provavelmente influenciado por todo mundo em Pânico. Eu tinha a memória dos assassinos revelando um casal, hahaha. Última coisa, o Salsicha tá meio exagerado na atuação desse filme. Bom, assim como eu acabei de comentar do ator que ficaria conhecido como Salsicha no Scooby-Doo mais tarde, ele realmente tem os trejeitos bem estereotipados ali fazendo o Stu, mas eu acho que combina com o filme. A sua memória de efeito Mandela realmente vem de Todo Mundo em Pânico, porque em Todo Mundo em Pânico os dois psicopatas no final não são um casal. Um deles acha que eles são um casal e o outro fala que não, mas eu não sou gay. É uma piadinha bem problemática ali, onde ele fala, não, eu não sou gay, eu só fiz amor com você porque você pediu, algo nesse sentido. Mas eu concordo perfeitamente com esse comentário aí falando sobre a humanidade do Ghostface, que é uma das minhas coisas prediletas na franquia. Como eu já citei aqui antes, ele é muito diferente do Michael Myers porque faz esse joguinho psicológico no início, mas também porque o Michael Myers em Halloween era um humano quase invencível, né? Ele tinha origens humanas, mas parecia quase uma entidade impossível de derrotar corpo a corpo. E o Ghostface não, ele tropeça, leva portada na cara e dá a sensação de que os personagens podem derrotar ele, o que faz com que a gente sofra muito mais quando eles acabam morrendo. Só que um detalhe que eu sempre gosto de lembrar é como a ligação do Ghostface, o medo psicológico, parece algo muito mais invasivo do que o Michael Myers que simplesmente entrava na sua casa, porque como o Ghostface traz essa ideia de que é alguém da vizinhança, é alguém da sua escola, alguém que te conhece, parece uma coisa muito mais íntima. Inclusive, várias reportagens da época noticiaram como as vendas de identificadores de chamada dispararam nos Estados Unidos. A famosa Bina que a gente tinha no telefone, que mostrava o número de quem estava ligando, antes de Pânico as pessoas não viam tanto motivo assim para ter um identificador de chamadas no seu telefone. Depois de Pânico, a história foi outra. Vamos pro último surto, mas antes disso, já sabe, dá um apoio aqui pro meu trabalho deixando o seu curtir, compartilhando o link com os seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. O último surto é do Victor Souza. Meu amor por esse filme está no fato de que traz inúmeras metalinguagens, brincando com as convenções de horror, principalmente do slasher. Por exemplo, a mãe da Sid era considerada uma vadia e foi morta no fim, enquanto a filha, mesmo não sendo mais virgem, foi a Final Girl, mostrando que nessa nova geração não seguirá os passos clichês. Com certeza, pra mim esse é um dos aspectos mais geniais do filme, a subversão que ele faz sobre essas convenções sociais que nós temos aí sobre sexualidade e virgindade. O próprio Randy, o personagem
personagem do filme já estabelece ali que existem 3 regras básicas em filmes de terror, que é nunca faça sexo, não beba ou use drogas e nunca diga volto já, porque se você disser isso, você vai morrer. E eu amo o fato de que ele fala isso enquanto a Sidney tá perdendo a sua virgindade lá no quarto de cima. Porque realmente o fato do gênero slasher ter se consolidado nos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80 fez com que os arquétipos dos personagens nesses filmes tivessem ideias completamente conservadoras de que as jovens que iam morrer seriam aquelas que estavam transando com seus namorados. E se você fosse uma Jamie Lee Curtis comportadinha, andando ali pela rua com uma roupa bem contida, carregando seus livros naquele estereótipo inocente, sendo babada das criancinhas, sendo amada pelos garotinhos do filme, seguindo esse estereótipo da boa virgem, você conseguiria sobreviver. Então, pra mim, a genialidade desse filme é concluída quando, depois de perder a virgindade, a Sidney decide que não vai se deixar abater por aqueles 2 caras. É importante destacar que ela tem a ajuda de uma outra mulher, que é a Gale, ou seja, até a rivalidade feminina que existe na história é transformada em aliança quando as duas se juntam ali pra acabar com os assassinos. É a Gale primeiro que dá tempo pra Sidney fugir, vestir a roupa de Ghostface e provocar ali os dois, matando o Stu, explodindo a televisão na cabeça dele. E depois, quando a Gale dá um tiro no Billy, tem aquela cerejinha do bolo quando elas se aproximam junto com o Randy e ele fala: esse é o momento do filme em que o assassino aparente morto se levanta pra um último susto. E ele realmente se levanta, ela dá um tiro e fala: Não no meu filme. nossa, esse final é incrível até hoje. E depois de todos esses comentários, fica bem nítido porque é que Pânico revolucionou o cinema de terror slasher. Mas será que isso foi pra frente? Como foram aí as continuações da franquia? Fica de olho porque semana que vem a gente volta com um surto coletivo falando de Pânico 2. Não se esqueça de deixar os seus comentários e surtos no link que tá aqui na descrição. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!